Você já se perguntou qual é a aliança mais antiga do mundo? Bem, existe uma resposta. É a Aliança Anglo-Portuguesa. Para esclarecer, ao dizer mais antiga, não me refiro à primeira aliança do mundo. Essa teria sido entre algumas civilizações antigas que já não existem mais. Esta é a aliança contínua mais antiga do mundo porque ainda é tecnicamente válida até hoje. Ela foi ratificada em 1386 pelo Tratado de Windsor. O contexto dessa aliança parece ser a ajuda da Inglaterra à Casa de Avis, dinastia que governou Portugal de 1385 a 1580. Mas a ajuda inglesa aos portugueses vai além, chegando até 1147, ano do cerco e conquista portuguesa de Lisboa, atual capital. Na época, ela estava nas mãos dos mouros e os portugueses católicos a sitiaram como parte de sua expansão para o sul. Ingleses e outros cruzados do norte da Europa a caminho da Terra Santa no Oriente Médio passaram por Portugal para ajudar seus companheiros católicos na conquista da cidade. A aliança meio que começou ali, sendo depois formalizada em 1294 e transformada em tratado em 1373. Sendo meio que renovada na Batalha de Aljubarrota, na qual os ingleses ajudaram os portugueses em sua vitória decisiva contra os espanhóis. O tratado basicamente afirma o seguinte: fica acordado que, se no futuro algum dos reis ou qualquer de seus herdeiros estiver em necessidade, o aliado buscará fornecer ajuda de qualquer maneira possível. Pode-se argumentar que, como Portugal agora é uma república e o rei atual não tem poder, a aliança não seria muito útil para os britânicos. A aliança também foi selada com o casamento de Filipa de Lencastre com o rei português. E então, ao longo de toda a sua história, Portugal e a Inglaterra, depois como Reino Unido, nunca estiveram diretamente em guerra um contra o outro ou participaram de guerras em lados opostos. A única exceção foi quando Portugal esteve sob domínio espanhol nos anos 1600, enquanto os espanhóis guerreavam contra os ingleses. Mesmo assim, o governo português exilado buscou refúgio na Inglaterra, e um dos objetivos da Guerra Anglo-Espanhola era restaurar a soberania portuguesa. Na época de Napoleão, Portugal foi o único país da Europa a desafiar o bloqueio napoleônico ao comércio britânico, ficando ao lado dos britânicos e sendo consequentemente invadido pelas tropas francesas. O principal papel da Grã-Bretanha nas guerras napoleônicas foi criar uma base em Portugal, de onde defenderam o aliado e avançaram para a Espanha ocupada. A família real portuguesa fugiu para o Brasil devido aos ataques de Napoleão, escoltada pela frota real britânica. O único outro momento em que a aliança quase chegou ao fim foi em 1890, quando os portugueses quiseram unir suas colônias africanas de Angola e Moçambique, adquirindo a região britânica da Rodésia. Os britânicos recusaram, ameaçaram guerra com um ultimato e os portugueses aceitaram. 20 anos depois, a monarquia portuguesa acabou e dizem que a fraqueza diante dos britânicos contribuiu para isso. No entanto, os republicanos mantiveram a aliança. Na Primeira Guerra Mundial, os portugueses se juntaram aos britânicos ao lado da Entente, enviando alguns soldados para a linha franco-belga para lutar contra os invasores alemães. Na Segunda Guerra Mundial, Portugal manteve neutralidade e comerciou com aliados e eixo. Quando a guerra começou em 1939, Portugal afirmou que a aliança com os britânicos continuava intacta. Alguns dizem que os britânicos apoiaram a neutralidade portuguesa para evitar que a Espanha entrasse na guerra ao lado do eixo. Em 1940, Portugal abriu a Ilha da Madeira para cerca de 2.500 refugiados britânicos de Gibraltar. Em 1943, Portugal cedeu bases aéreas e navais nos Açores aos britânicos, usadas como parada pelas tropas americanas rumo à libertação da Europa e norte da África. Devemos, no entanto, lembrar que os portugueses também comercializavam em grande escala com as potências do eixo e que o regime deles, na época, era bastante semelhante à ideologia fascista da Itália e da Alemanha. A proximidade ideológica do país com o eixo e o fato de que suas colônias ultramarinas não eram capazes de se defender sozinhas também podem ter contribuído para a opção pela neutralidade. Após a guerra em 1982, os portugueses ofereceram novamente as bases dos Açores aos britânicos como auxílio na Guerra das Malvinas.
Então, este é um breve panorama do que é visto como a aliança mais antiga do mundo, reforçada pela participação de ambos os países na OTAN. Obrigado por assistir, inscreva-se para ver os próximos vídeos, até a próxima.